Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Oh, aleluia! Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez neste dia que o Senhor fez para nós, para meditarmos, contemplarmos a grandeza das obras, das maravilhas do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte deste canal, para a glória de Deus, corações ensináveis. Eu tenho um coração ensinável. Você, se está aqui, é porque também tem. Graça e paz. Quero aqui hoje continuar nossa leitura no livro do Evangelho de João, para a glória de Deus, como nós temos aqui todos os dias. Louvado o Senhor, tirando este tempo para enriquecer-nos com as grandezas do Pai. Querido Deus, neste momento, Pai, eu rogo ao Senhor por cada vida que estão aqui ouvindo esta leitura. Pai, que o Senhor encha a vida de cada um com a tua bondade, com o teu favor. Queridos, e hoje nós vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de João, para a glória de Deus, que João ele usa o subtítulo de Jesus é ungido para a sepultura. Amém? E diz assim no versículo 1 do capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: Deixe-a. Ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, ao passo que eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia. Então foram aí, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos judeus deixavam os seus chefes e acreditavam em Jesus. Versículo 12. O povo aclama Jesus como rei. No dia seguinte, a grande multidão
que tinha ido para a festa, ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então apanharam ramos de palmeira e saíram ao encontro de Jesus, gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está dito na Escritura: Não tenha medo, cidade de Sião, eis que o seu rei está chegando, montado num jumentinho. Nesse momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que haviam feito com Jesus aquilo que a Escritura dizia. O grupo que estivera presente quando Jesus ressuscitou Lázaro, mandando-o sair do túmulo, dava testemunho do que tinha visto. A multidão ia ao encontro de Jesus, porque sabia que ele tinha realizado esse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vejam como vocês não conseguem nada. Todo mundo vai atrás de Jesus. Versículo 20. A missão do verdadeiro Messias. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe falou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu para eles dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas, se morre, produz muito fruto. Quem tem apego à sua vida vai perdê-la. Quem despreza a vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir a mim, que me siga, e onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará. Agora estou muito perturbado. E o que vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, manifesta a glória do teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu manifestei a glória do meu nome e vou manifestá-la de novo. A multidão que aí estava ouviu a voz e dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus disse: Essa voz não falou por causa de mim, mas por causa de vocês. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus assim falava para indicar com que morte ia morrer. A multidão disse a Jesus: A lei nos diz que o Messias vai permanecer aqui para sempre. Como podes dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: A luz ainda estará no meio de vocês por um pouco de tempo. Procurem caminhar enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não alcancem vocês.
Quem caminha nas trevas não sabe para onde está indo. Enquanto vocês têm a luz, acreditem na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e se escondeu deles. Versículo 37. O risco de comprometer-se com Jesus. Apesar de Jesus ter realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nele. Assim se cumpriu a palavra dita pelo profeta Isaías. Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi revelada a força do Senhor? O próprio Isaías mostrou a razão pela qual eles não podiam acreditar. Deus cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, a fim de que não se convertam e eu tenha que curá-los. Isaías falou assim porque viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Entretanto, até mesmo entre os chefes dos judeus, houve quem acreditasse em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não se atreviam a confessar isso em público, para não serem expulsos da sinagoga. É que eles preferiam a glória humana do que a glória que vem de Deus. Versículo 44. A palavra de Jesus julga os homens. Então Jesus disse, gritando: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. Quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não obedecem a elas, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem o seu juízo, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei será o seu juiz no último dia, porque eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o mandamento dele é vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me disse. Aleluia. Bendito seja Deus, que reine e que vive para todos sempre. Aleluia. Eu acabo de fazer a leitura do capítulo 12 do Evangelho de João e, como sempre, eu também faço o comentário da leitura lendo. Amém? E Espírito Santo de Deus, eu te peço entendimento, clareza, para que eu possa falar baseado no que foi lido e que o Espírito Santo de Deus encarregue-se de tocar, esclarecer para cada vida, para cada coração. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigada pela tua palavra viva e verdadeira. E eu convido você, querido e querida, amados do Senhor, a meditar nesse capítulo 12
e no que foi lido do versículo 1 ao versículo 12, onde aqui João usa como subtítulo que Jesus ele é ungido para a sepultura. No momento ali que Maria, ela pega aquele perfume de nardo puro, e que por sinal era muito caro, e ali ela estava então ungindo o Senhor para a sepultura. E a palavra vai nos ensinar, amados, que esse gesto de Maria, ela prepara o corpo de Jesus para a morte, que quer dizer o quê? Isto é, o ato final com que ele entregará sua vida em favor de todos nós, em favor de todos os homens. Amém? E ali levanta uma pessoa no meio deles e diz que aquilo era um desperdício. Por que não vender e dar aos pobres? Né? Então, João mostra aqui, né, aquela situação onde aquela pessoa que disse isso acreditava que esse ato de Maria era um desperdício inútil. Judas, né, que foi que levantou para dizer isso, Judas desculpa sua própria avareza, disfarçando-a com uma preocupação paternalista pelos pobres. Então, aqui, quando ele diz dá aos pobres, João, ele está nos mostrando que Judas, ele desculpa sua própria avareza, disfarçando-a com uma preocupação paternalista pelos pobres. A comunidade que vive o Espírito de Jesus será eminentemente uma comunidade de pobres e sempre aberta fraternalmente para os pobres. O que o Senhor Jesus disse, que os pobres, eles existirão, mas o Senhor Jesus, eles não teriam o Senhor Jesus ali fisicamente para sempre como eles estavam tendo. Por isso que a comunidade que vive o Espírito de Jesus, ela será eminentemente uma comunidade de pobres e sempre aberta fraternalmente para os pobres. E meditando ainda, amados, aqui do versículo 12 ao 36, quando o povo aclama Jesus como rei, né? E ali o Senhor Jesus responde para eles, né, que tinha chegado a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. O Senhor falou com ele com sabedoria. Então, João, ele nos mostra aqui, nesta leitura, que temos aqui duas concepções sobre o Messias. Seguindo a tradição transmitida pelos dirigentes, o povo aclamam Jesus como um rei. No caso, nesse momento da sociedade, o povo, eles, seguindo a tradição transmitida pelos dirigentes, o povo aclama Jesus como um rei político. Mais tarde, então, essa ideia ela será transformada em motivo de condenação de Jesus. Por outro lado, aqui João nos mostra, então, que Jesus se apresenta como rei. Jesus, ele se apresenta como o Messias, predito pelas Escrituras, e aqui foi mencionado o profeta Isaías. Então, tudo que Deus, ele profetiza na palavra, o Senhor Deus se encarrega de cumprir. Como o profeta Isaías mencionou, o Senhor Jesus cumpriu todas as profecias.
Então, queridos, como eu estava dizendo, neste versículo do 12 ao 36, nós temos aqui duas concepções sobre o Messias, seguindo a tradição transmitida pelo dirigente. O povo aclama Jesus como um rei político. Mais tarde, então, essa ideia será transformada em motivo de condenação de Jesus. Por outro lado, Jesus se apresenta como o Messias, predito pelas Escrituras, mostrando, porém, sua verdadeira missão. E qual que foi a verdadeira missão do nosso Senhor Jesus? Dar a vida para salvar e reunir o povo. Amém? Esta foi a verdadeira missão do nosso Senhor. Ainda meditando esta palavra no versículo 37 ao 43, onde João nos conta que a respeito, ele usa o subtítulo do o risco de comprometer-se com Jesus. O que João está nos ensinando através desse ensinamento? O risco de comprometer-se com Jesus. João, ele explica que quem está comprometido com algum sistema opressor dificilmente compreende e aceita a dimensão libertadora dos atos de Jesus. João está claramente nos ensinando esta situação hoje, que quem está comprometido com algum sistema opressor dificilmente compreenderá e aceitará a dimensão libertadora dos atos de Jesus. E os que compreendem e aceitam precisam estar também dispostos a correr o risco de serem marginalizados pelo ambiente social, pelo ambiente religioso em que vive. Então, não adianta apenas compreender e aceitar, precisamos também estar dispostos a correr o risco que o Senhor Jesus correu. Qual foram os riscos que o Senhor correu e viveu? Jesus foi rejeitado, Jesus foi expulso, Jesus sofreu na própria pele o desprezo. O Senhor Jesus, ele nunca passou, foi por enfermidade. Então, por isso que nós também não precisamos aceitar a enfermidade. Mas aquilo que o Senhor Jesus sofreu, nós também precisamos estar sujeitos a aceitar. Então, João está claramente nos ensinando aqui que os que compreendem e aceitam precisam estar dispostos a correr o risco de serem marginalizados pelos ambientes social e religioso em que vivemos. E, para finalizar a meditação desta leitura do capítulo 12, nós podemos então ver aqui que do versículo 44 ao 50, onde João ele fala que a palavra de Jesus julga o homem, quando Jesus ali, a palavra que eu li, nos diz que Jesus gritou. Então, se Jesus gritou, significava que ele tinha a intenção de deixar claro, chamar a atenção daqueles que estavam presentes, mas também que João está escrevendo. João escreveu para que esta leitura ela pudesse alcançar nós nessa geração atual. Então, se a palavra aqui do versículo 44 ao 50 nos diz que a palavra de Jesus julga os homens e que Jesus disse gritando que quem acredita nele não é nele, mas está acreditando naquele que o enviou, que quem estava vendo, que ele também estava vendo aquele que o enviou, e Jesus explicou que ele veio ao mundo como luz para que todo aquele que acredite nele não fique nas trevas. E o Senhor Jesus disse ainda em alta voz que ele não veio para condenar,
quem ouve as palavras dele e quem não obedecem às palavras dele, porque ele disse que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele disse em alta voz que quem rejeita ele e não aceita as palavras dele já tem o seu juiz. Então ele diz que a palavra que ele falou será o seu juiz no último dia. Porque o Senhor garantiu que ele não falou por ele mesmo, mas ele falou por causa do Pai, o Pai que o enviou. Ele é quem ordenou o que o filho deveria dizer e falar. Então, amado João, ele usa esse versículo aqui para nos ensinar que toda ideia ou toda teoria sobre o nosso Deus que não esteja de acordo com a palavra e a ação de Jesus é falsa. Amém? João, ele deixa claro nesta leitura que toda ideia ou teoria sobre Deus que não esteja de acordo com a palavra e a ação de Jesus é falsa. Porque Jesus é a revelação do próprio Deus. E a missão de Jesus se estende a todos, mas cada um permanece livre de aceitar a sua oferta. A recusa da vida, porém, traz consigo a escolha da própria morte. João está deixando aqui de uma forma bem clara, objetiva, para que nós compreendamos esta verdade. Deus, ele é vivo. Ele foi muito claro para dizer àquele povo, e hoje aqui eu estou lendo para trazer a consciência e contribuindo para o crescimento do reino de Deus, qual foi a missão do nosso Senhor Jesus. Ele não veio para, com as palavras dele condenar, mas ele veio para salvar todo aquele que crê. Amém? Então, que a gente possa meditar que toda ideia ou teoria sobre Deus que não esteja de acordo com a palavra e com a ação de Jesus, ela é falsa. Porque Jesus é a revelação do próprio Deus. E a missão do nosso Senhor Jesus, ela se estende a todos, mas cada um permanece livre de aceitar a sua oferta. A recusa da vida, porém, traz consigo escolha da própria morte. E aqui eu quero agradecer você por estar ouvindo e que esta palavra venha te dar vida, reestruturar, restituir, te dar força para olhar para o Senhor com um olhar aberto, com entendimento, com clareza, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para nos ensinar e para nos fazer avançar. Amém? Querido Pai, neste momento eu te louvo e te agradeço por esta rica oportunidade. Obrigada, Pai. Assim, toma cada um nas tuas mãos, eu te peço. Amém e amém.